Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, novamente, eu sou a Analice, né? Sou professora do nono ano. E hoje nós vamos falar, como a gente tinha falado anteriormente, sobre orações subordinadas adjetivas, que são divididas em explicativa e conclusiva. Nós iremos falar hoje sobre os pronomes relativos que elas ajudam são os conectivos principais de uma oração subordinada adjetiva. Então, o que seria um pronome relativo? Pronomes relativos são os pronomes que substituem um termo da oração anterior, estabelecendo a relação entre as duas orações. Então, ele substitui um termo. Então, vamos nessa primeira frase, que a gente tem duas, temos: não conhecemos o aluno saiu. Como a gente poderia substituir esse segundo aluno? Qual seria o termo? Então, a gente poderia fazer uma frase mais bonita e com o melhor entendimento, sem repetir os termos, sem repetir as palavras. Então, a gente vai usar um pronome relativo. Então, nesse caso, fica: não conhecemos o aluno que saiu. Então, esse que saiu está se referindo ao qual saiu, certo? Que é um pronome relativo. Então, sempre que você tiver dúvida, você vai e coloca o qual, a qual, os quais, sempre olhando o termo anterior a que ele está se referindo. Além disso, os pronomes relativos, eles são divididos: o que, o qual, os quais, a qual, as quais. E esses termos, eles vão ser esses conectivos, esses pronomes, eles estão se referindo a pessoas ou coisas e exercem o papel referente ao antecedente. Então, eu comprei uma casa que fica nessa rua. O que fica nessa rua? A casa. Eu comprei uma casa, a casa fica nessa rua. Então, o termo esse que, ele está se referindo ao objeto casa. Não vi o carro do qual você gostou. O que foi que você não viu? O que foi que ele não viu e o que foi que ele não gostou? Então, no caso, era o carro. Então, aqui ele está se referindo ao carro. Então, também temos o pronome relativo quem, que refere a pessoas ou a coisas personificadas. O que são coisas personificadas? Coisas personificadas é quando eu tenho um objeto e eu transformo ele como se ele tivesse vida, ok? Então, eu tenho a seguinte frase: os professores, você falou dos professores. Os professores são do canal de educação. Para transformar essa frase, fica: os professores de quem você falou são do canal de educação. Então, de quem você falou? De quem foi? Foi do canal de educação ou foi dos professores? Professor. Então, esse de quem, ele está se referindo a um termo anterior, que no caso é os professores. Viu os alunos a quem o diretor fez referência. Viu os alunos a quem o diretor fez referência. Esse a quem está se referindo ao diretor ou está se referindo aos alunos? Viu os alunos a quem o diretor fez referência. No caso, está se referindo aos alunos. O cujo, cuja, cujos e cujas vem entre dois substantivos e transmite uma ideia de posse. Deve concordar em gênero e número com a pessoa possuída. Ou seja, primeiro vem entre dois substantivos, ele vai indicar posse e ele tem que concordar com a coisa possuída. Não se usa artigos depois de cuja e variações. Então, este é o escritor cujo livro já li. O livro é de quem? Do escritor. Então, por isso que é cujo. Este é o escritor cujo livro já li. O livro tem que... o cujo tem que concordar com o livro. Então, o livro do escritor, cujo livro. Aquela é a dona da loja, vendas, cujas vendas dispararam no último mês. Não dá para me dizer aquela é a dona da loja, cuja. É cujas. Por quê? Porque é as vendas da loja, certo? Próximo. Onde terá um valor de em que e sempre se referirá a um lugar físico. Aquele foi o lugar onde te encontrei, meu amor. Esse onde está se referindo ao lugar onde eu encontrei. Este é o parque aonde fomos por último. Então, nesse caso, esse aonde é o lugar onde se movimentou. Lembrando que o aonde vai se referir a um lugar físico, o onde se refere a um lugar físico e aonde se refere a movimento.